Presta atenção no que eu vou te falar agora. Não contrata nenhum ser humano para posições na sua empresa em que inteligência artificial pode fazer quase igual ou até mesmo melhor do que um ser humano propriamente, beleza? Calma, torcedores, calma, vou explicar melhor. Eu estou me referindo a um memorando que foi vazado na internet e depois publicado oficialmente pelo CEO da Shopify, que é um e-commerce muito famoso que a gente tem aí na internet. E eu quero passar aqui os principais pontos que eu tiro de reflexão desse memorando com vocês. Então, sem muita delonga, vamos passar aqui pelo preâmbulo, né, do que ele está querendo trazer ou discutir nesse memorando interno que ele mandou para todos os seus funcionários. Então, primeiro ponto que ele traz é o seguinte: inteligência artificial não é mais alguma coisa opcional. Para ele, enquanto CEO da companhia, ele tem uma expectativa mínima que todos os colaboradores, todo mundo da companhia utilize inteligência artificial no dia a dia das suas tarefas. E aqui ele destaca uma coisa interessante que é o seguinte: ele sabe que muita gente, né, muitos funcionários ali, muitos times já estão utilizando a inteligência artificial ali, seja para pensar melhor, né, para ter ali uma ideia mais crítica daquilo que eles estão tentando construir, até mesmo de uma maneira mais ali educativa, né, como uma tutora, como assistente de programação. Isso aí está muito bem posto, a gente já viu isso de alguma maneira mais profunda, mas aqui ele entende que ainda precisa descer mais nas entranhas da companhia e ser algo mais generalizado internamente. E aí ele traz um outro ponto dentro desse preâmbulo, que ele entende que nós ainda estamos vivendo um momento onde a gente está só arranhando a superfície, né? Para a turma de marketing e vendas aí, a gente estaria ali meio que no topo do funil ainda, né? E ainda tem muito para descer, para aprofundar quando se trata desse assunto de inteligência artificial, mas ele compreende ao mesmo tempo que a adoção de inteligência artificial representa para ele a mudança mais rápida no que diz respeito a trabalho que ele já presenciou em toda a sua vida. Por último, nesse preâmbulo que ele apresenta nesse memorando, ele fala o seguinte, que ele vê a inteligência artificial como uma multiplicadora de produtividade. Então, pessoas, profissionais de alta performance, na visão dele, na experiência dele, estão conseguindo entregar 10 vezes ou até 100 vezes mais com o uso mais certeiro, habilidoso da tecnologia. E eu quero falar um pouquinho mais disso também, um pouco mais adiante, que é algo que ele comenta aqui. Então, como que ele desdobra aqui esse preâmbulo, ele aprofunda um pouco mais para os seus colaboradores ali, para o time do Shopify. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: o uso de inteligência artificial de forma eficaz, evidentemente, não é mais uma sugestão, não é mais uma recomendação amigável, é uma exigência universal para todo mundo no Shopify. Então não tem mais desculpa. Não é, eu devo ou não, é recomendado que sim, é uma boa prática. Não, é obrigatório que todo mundo inclua dentro da sua rotina a utilização de inteligência artificial ali para execução das suas tarefas, para colaboração entre os times, etc. E ele fala que tentar ignorar a inteligência artificial significa caminhar rumo a uma estagnação. E aí ele chama essa estagnação de um fracasso em câmera lenta. Ele entende que se o profissional que não incorporar o uso da inteligência artificial no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas tarefas, essa pessoa está indo em direção à estagnação profissional da sua carreira. Outra coisa que ele comenta aqui, que é muito interessante, é que todo projeto, ou seja, qualquer projeto novo dentro da Shopify precisa começar com um protótipo baseado ou fundamentado com inteligência artificial, porque na visão dele, isso acelera o aprendizado, a geração de insights e também entrega de soluções. Outra coisa que ele coloca muito interessante é que a Shopify vai começar a incluir perguntas sobre inteligência artificial em avaliações de desempenho e revisões ali pareadas entre os respectivos colegas. Agora, um outro ponto aqui que aí eu queria entrar com mais detalhe é que ele fala o seguinte, que ele tem uma percepção
que muitos estão desistindo cedo demais da utilização mais profunda da inteligência artificial. E aí ele comenta da importância de se aprender uma habilidade que a gente chama mais popularmente de prompt engineering, ou seja, você saber como fazer ali como escrever, né? Fazer as perguntas certas, escrever da maneira correta para obter as melhores respostas. E aqui, de fato, ele tem razão, porque não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes, que quando a gente tenta extrair respostas mais profundas, algo um pouquinho mais, entre aspas, esperto da inteligência artificial, isso nos custa um pouco e às vezes a gente se frustra e fala assim, deixa que eu mesmo faço, etc. A gente não consegue tirar a melhor resposta. Isso acontece de fato e exige da gente uma curva de aprendizagem. Isso para cada área, para cada vertical, para cada indústria, como fazer as perguntas certas da maneira certa para extrair as melhores respostas. Então ele fala que ele entende que isso é importante e que os times, os profissionais precisam aprender a fazer isso dentro dos seus respectivos contextos. Uma outra coisa muito importante que ele traz aqui, e isso realmente é fundamental, que é o seguinte, a Shopify, ela passou a oferecer para todos os colaboradores uma infraestrutura super robusta de ferramentas de inteligência artificial, como chat interno, o Copilot da Microsoft, o Cursor, que é um software, né, que a turma de desenvolvimento utiliza para codar, não só apenas o acesso à OpenAI, né, com o ChatGPT, mas também ao Cloud da Anthropic, entre outras iniciativas, para que todo mundo, sem exceção, tenha todas as ferramentas necessárias para poder executar o seu melhor trabalho utilizando o melhor das ferramentas de inteligência artificial. Muito interessante isso, porque não adianta nada a gente cobrar dos nossos times, etc., a produzirem com IA ou serem mais produtivos utilizando a inteligência artificial sem oferecer para ele as licenças, as ferramentas adequadas para conseguirem se desenvolver adequadamente nesse tema. Desculpa, e por último, e eu acho que aqui é o ponto importante, central desse memorando, e eu comentei logo no início do vídeo, que é o seguinte, ele fala, olha só, antes de qualquer pessoa ou time pedir mais pessoas para o RH, para reforçar o seu time ou mais recursos, as equipes precisam provar que a inteligência artificial não resolve esse problema que eles estão ali solicitando mais gente, mais recursos. E veja, olha só a mentalidade que ele está propondo, a mudança de cultura que ele está querendo impor, né, trazer para o Shopify. Como que isso seria feito se eles já tivessem agentes autônomos trabalhando nessas funções e nessas tarefas? E é por isso que eu comecei o vídeo trazendo essa reflexão. Não contrate seres humanos para tarefas ou para executarem tarefas que inteligência artificial já faz quase tão bem, ou até mesmo já faz melhor que os seres humanos fazem. Essa é, talvez, a principal reflexão que ele traz aqui para os seus times em termos de trabalhar de maneira mais enxuta, mais produtiva, times mais coesos, apontando para um caminho mais próspero. E aí, ele vai finalizar aqui esse memorando trazendo o que ele enxerga de futuro, o que ele está vendo adiante, tendo em vista tudo isso que ele comentou aqui, ele desenvolveu. Então, ele entende que a inteligência artificial não vai só transformar o software, a entrega, aumentar a produtividade, mas vai mudar as entranhas da Shopify. A empresa, ela vai se tornar uma empresa diferente, uma empresa nova. A inteligência artificial vai ser capaz de transformar a maneira como a empresa como um todo opera. Isso aqui é um ponto bastante relevante, porque a gente sempre fala muito de entrega, produtividade, software mais barato, velocidade, etc. E aqui ele está falando como que a cultura organizacional da companhia vai se transformar profundamente por causa do advento de inteligência artificial. Outro ponto que ele traz é como que é importante o comprometimento não apenas da liderança, mas de todos na companhia para que eles consigam alcançar esse objetivo e proporcionar essas mudanças dentro da companhia. E em seguida ele traz um mote, o que ele deseja que a Shopify se transforme, que é o seguinte, ele quer que a Shopify seja a melhor empresa do mundo em descobrir como que será o empreendedorismo com inteligência artificial universalmente disponível. Então ele tem um objetivo, ele tem ali um propósito do porquê que ele está apontando todas essas coisas e trazendo todas essas considerações sobre inteligência artificial
artificial para o seu time. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que ele já tem vários projetos ali no roadmap com inteligência artificial, e ele entende, né, que a ambição de cada pessoa no time, nos seus respectivos times na Shopify, seja de aplicar a inteligência artificial no seu ofício, ou seja, na sua cadeira ali, no seu trabalho, para poder gerar valor real com inteligência artificial para os clientes, ali no caso os lojistas que consomem, que usam o serviço da Shopify. E aí, para fechar, enfim, passei aqui todo o memorando e o resumo que eu gostaria de compartilhar. Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Eu acho que esse ponto de evitar contratar pessoas para aquilo que a inteligência artificial claramente já entrega para a gente, quase tão bem, ou até melhor que seres humanos. Claro, esse é um ponto muito central aqui, né, dessa mensagem. Eu acho que em certo tamanho isso pode ser aplicável para a gente. Como que a gente pode se manter enquanto uma empresa mais enxuta, uma empresa que funciona melhor, mais vascularizada, porque a gente consegue se comunicar melhor, com mais velocidade, etc. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente trazer para a nossa reflexão individual. Acho que esse aspecto da mudança cultural interna da companhia muito interessante. A gente não vê tanto assim comentários, a gente vê muito sobre produtividade, a gente vê sobre entregar mais com menos, esses pontos todos, né, que a gente vinha trazendo, até mesmo de times mais enxutos, mas essa mudança organizacional, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo alguém numa posição executiva trazer com mais clareza, com mais profundidade e franqueza para os seus liderados, os seus times. Acho que também isso pode trazer uma boa reflexão para a gente. E no final, aqui o resumo da ópera, acho que não adianta nada a gente demandar dos nossos times, demandar dos nossos liderados, demandar da nossa companhia, né, das pessoas como um todo, a utilização e esse empurrão, né, impelir a turma para a utilização da inteligência artificial sem entregar para eles as condições para isso. Então, tem um custo a gente oferecer ChatGPT, a gente oferecer as licenças, etc. De fato, no Brasil isso é um pouquinho mais salgado, né? Tá tudo em dólar, etc. Tem essas flutuações e tudo mais, mas se a gente pode oferecer essas tecnologias, o máximo que a gente conseguir oferecer para todos os times, então, por exemplo, o time de vendas está utilizando o software para gravar as ligações, depois transcreve essas ligações, tem algum coach de vendas para ajudar a turma a diminuir no show, melhorar ali a quebra de objeções, etc, dentro das calls. Isso é só um exemplo, isso também pode ser aplicado para time de sucesso do cliente, para suporte, otimizações diversas, das mais diversas. A gente oportunizar para os nossos times a utilização dessas ferramentas, a gente tem que tirar, se possível, havendo orçamento, né, tirar, entre aspas, o escorpião do bolso, para que essa turma possa não apenas ter as condições, mas se versarem, elas dominarem essas ferramentas e tirarem um melhor uso para aí sim ter mais produtividade, trazer um crescimento objetivo para os nossos negócios. Então, se a gente quer que os nossos times adotem mais inteligência artificial, aprendam o prompt engineering de cada uma das suas respectivas áreas e a gente tenha mais produtividade, mais escala, todas essas outras coisas que a gente vê que são benéficas da inteligência artificial, a gente precisa proporcionar o ambiente para que eles consigam fazer isso da melhor forma. Acho que talvez essas sejam as principais lições ou reflexões que eu tiro desse memorando do Tobi, CEO da Shopify, e que pode trazer benefícios aqui para a Pingback, né, para os nossos negócios como um todo. Bom, isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse memorando. Não se esqueçam de seguir o canal, deixar seu like. Se você quiser deixar um comentário também, super bem-vindo para a gente continuar essa conversa aqui. Meu nome é Matheus Montenegro, mais conhecido como Matt Montenegro. Sou fundador da Pingback, que é uma plataforma de automação de e-mail marketing que está lançando o seu CRM nas próximas semanas. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!